Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e hoje estou aqui para responder a pergunta que muito me fazem. É possível uma pessoa comum se tornar um especialista em recursos de multas? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, dá um like aí nesse vídeo porque é super importante para o nosso canal. E se você quiser que eu grave sobre qualquer tema relacionado a recursos de multas, deixa aí nos comentários que eu gravo para você. Essa pergunta me fazem bastante. É possível uma pessoa comum se tornar especialista em recurso administrativo de multas? É sim, sempre respondo. E aí logo depois vem a seguinte pergunta: mas como? É preciso aprender a encontrar erro nas infrações. Canso de dizer isso, falo isso sempre, tá? E qualquer um pode encontrar esses erros. Então, as pessoas ficam pensando assim, poxa, existem esses erros? Porque muita gente acha que não existe, que a administração pública envia a multa para o condutor e pronto, não tem possibilidade nenhuma de se cancelar. Estão enganadas, existe sim. É preciso aprender a encontrar erro nas infrações e qualquer um pode encontrar esses erros. Aí logo depois vem a seguinte pergunta, mas existem erros? Porque muita gente acha que não tem, que a multa é enviada para o condutor e pronto, ele tem que pagar, assumir os pontos e acabou. A maioria não sabe que em algumas infrações, e às vezes até mesmo durante o processo administrativo, que consiste em 3 fases, defesa prévia, primeira instância e segunda instância, é possível encontrar erros. E quando nós encontramos esses erros e apontamos ele durante o recurso, durante as 3 fases do recurso à administração pública, as chances de cancelamento são muito grandes. Mas o que é preciso fazer? É preciso mostrar esses erros de forma organizada e pedir o cancelamento dessas multas. Porque se não pedir, a administração pública não vai avaliar, tá? Mas para isso daí é preciso conhecer, saber como fazer. Nós temos 3 chances de apontar esses erros, mas é preciso se especializar. E quando eu falo em se especializar, muita gente também pensa que é preciso fazer alguma graduação, que é preciso estudar anos a fio. Não é nada disso. É preciso aprender a encontrar erros. Também não é preciso decorar leis nem ser um advogado, porque estou falando de processo administrativo. Não precisa nem ter um curso superior. Alguns motoristas, inclusive, fazem isso às vezes de forma intuitiva, mostram um erro e conseguem cancelamento. Isso demonstra que, mesmo sem estudar, eles ainda conseguem muitas vezes mostrar, apontar esse erro para a administração pública. Imagine se eles estudassem. Se eles estudassem, eles poderiam fazer o recurso de multas deles e até para outros condutores. Uma pessoa que trabalha por conta própria fazendo recurso de multas, sendo uma pessoa competente, ela consegue ter ganho de 2 a 7 mil reais, conseguindo vários clientes, atuando nessa área. Agora, são todos que ganham isso? Não, apenas os que são comprometidos, que buscam encontrar erros, porque a fama vai longe, uma pessoa vai indicando a outra. A necessidade é muito grande de pessoas para fazer recurso de multas. Mas não tem mágica nenhuma, tá? A quantidade de condutores é que é muito grande e de profissionais capacitados é muito pequena. Nem que eu trabalhasse, gente, 24 horas por dia, eu daria conta. Eu tenho uma última estatística do Detran que pode ser consultado no site, no portal de transparência, no caso aqui do Rio de Janeiro que eu tirei, que mostra que em 2018 o Detran emitiu somente no Rio de Janeiro mais de 4 mil cartas de suspensão. E em infrações computadas em 2018 nós tínhamos mais de 4 milhões no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Se você consultar o portal no site do Detran da sua cidade, você vai verificar isso também, está lá no portal Transparência. O valor para se realizar um processo de suspensão é bem maior do que de uma multa comum, porque é bem mais grave a situação. Normalmente varia entre 800 e 1.500 reais, porque é um processo bem trabalhoso, dependendo da gravidade do caso. E o condutor paga isso? Paga, porque ele não quer ficar um tempo sem dirigir, porque a penalidade de um processo de suspensão é ficar de 6 a 12 meses sem dirigir, na maioria dos casos. Agora, imagina só, quantos veículos ficam na cidade? 4 bilhões de habilitados existem. Quantos motoristas por aplicativo? Cada dia também são instalados mais radares de velocidade, mais radares de avanço sinal. As leis vão ficando mais rígidas em função de uma necessidade de segurança no trânsito. Mais agentes são colocados nas ruas para fiscalizar as vias.
E como nós já vimos, nem todas as infrações são justas. Então, esses erros acontecem. Erros, às vezes, na formação da infração, dentro do processo. E nós temos essas infrações que podem ser canceladas. Se fizer o recurso, se consegue cancelamento e muitas vezes você livra o condutor de um processo de suspensão. Bota na cabeça de vocês que se a administração pública dá o direito ao condutor de fazer recurso, isso significa que a multa não é a verdade absoluta. Porque senão não poderia ser discutido, não poderia ser modificado. E é possível, caso sejam encontrados erros. O que acontece é que, na realidade, a maioria dos motoristas só passam a dar valor à pontuação da CNH quando eles perdem seu direito de dirigir, quando eles recebem uma carta de suspensão. E eles não fazem recurso de multas, na fase que ele tem que fazer, que é quando chegam as multas. Então, eles acabam tendo uma pontuação alta no prontuário. Então, cada dia que passa, o Detran emite mais cartas de processo de suspensão para esses condutores. E quem atua nessa área administrativa e trabalha realmente com comprometimento, buscando sempre um alto índice de cancelamentos, tentando anular as infrações, encontrando esses erros, se torna uma referência no mercado, porque a necessidade é muito maior do que a quantidade de profissionais competentes. E mesmo outros profissionais, até que não buscam cancelamentos, eles conseguem sobreviver nesse ramo. Por quê? Porque a necessidade é muito grande, mas não pela competência. Então, quem trabalha com competência, nem se fala. Quem trabalha nessa área de multas, não existe crise, porque sempre vai ter trabalho. Quando a situação econômica, gente, fica ruim, o que acontece? A maioria das pessoas passa a dirigir carro por aplicativos. E assim aconteceram várias crises. E assim vão acontecendo em todas as crises econômicas, tá? As oportunidades nessa área de recurso acaba sendo uma constante, uma crescente. Agora, por exemplo, nós estamos passando por essa fase, infelizmente, do coronavírus. E o que acontece? Muitas pessoas perderam seu trabalho, algumas até pelo WhatsApp foram mandadas embora. Mas elas precisam continuar sustentando as suas famílias. E o que vocês acham que vai acontecer? Quem sabe dirigir, normalmente passa a trabalhar como motorista por aplicativo. O que acontece com isso? A quantidade de veículos na rua vai crescer e a quantidade de infrações em paralelo cresce também. Essas pessoas que passam a dirigir por aplicativos, elas não podem parar de trabalhar. Um processo de suspensão para elas significa o quê? Uma demissão, porque ficar 6 a 12 meses sem dirigir é uma demissão. E nós temos hoje, segundo outras estatísticas, mais de 1 milhão de motoristas por aplicativo no Brasil cadastrados em plataformas. No Rio de Janeiro temos mais de 150 mil. Isso, hoje, existem poucos profissionais nessa área, como eu já falei. Eles não dão conta dessa demanda. É por isso que as pessoas que percebem essa oportunidade montam escritórios especializados em recursos de multas. Só que, por outro lado, o que acontece? Muitos desses profissionais não buscam cancelamento. Como normalmente a decisão dos recursos são dos julgadores, em cada etapa existe uma banca julgadora, nós não podemos, por ética, garantir o sucesso. Nós fazemos de tudo para ganhar os recursos, mas só que o que acontece? Não somos nós que julgamos. E por isso não se garante sucesso, a gente garante um bom trabalho e busca esses cancelamentos. E por conta disso daí, muitos escritórios, muitas pessoas fazem os recursos de multas, mas não se esmeram, não se especializam, não tentam realmente se comprometer a conseguir o cancelamento. Eles se comprometem em fazer um recurso. Então, por isso, eles não têm um alto índice de cancelamentos. Agora, quem consegue ter, quem busca o cancelamento, independente da multa, independente do processo, se tornam diferenciados e conseguem faturar muito mais, porque são pessoas procuradas. Um motorista vai indicando para o outro, vai pela necessidade que existe. Isso acontece em qualquer profissão. Eu conheço um pedreiro que, quando ele é chamado para um orçamento, ele verifica o serviço e quanto tempo vai demorar para executar. Ele vai lá, faz uma análise e volta com a seguinte resposta. Ele pega normalmente uma agenda que ele tem no bolso e marca uma data para começar. E normalmente a data dele é
6 meses à frente. Por quê? Por que isso acontece com ele? Porque o serviço dele é bom, ele é comprometido, ele é organizado, ele dá garantia dos serviços dele. Infelizmente, além de ser difícil te achar nessa área um bom profissional, uma grande parte deles, não todos, lógico, interrompe o trabalho. Muitas vezes porque fazem 2 ou 3 trabalhos ao mesmo tempo para conseguir pegar aquela entrada dos trabalhos ali, para poder faturar mais. E outras vezes eles somem mesmo sem dar satisfação. Acontece muito. Quem não conhece alguém que teve um tipo de problema desse? Se é que já não teve. Outros terminam o serviço de qualquer maneira quando eles vislumbram um outro serviço para começar a trabalhar. Então, fazem às vezes um trabalho mal acabado. Então, isso acontece muito. Quando um profissional é diferenciado, ele fica com a agenda lotada. Em qualquer área, a competência, o atendimento, o compromisso fazem toda a diferença entre o profissional que lota a agenda e o que não lota. E isso acontece também com recursos de multas. Ainda existem outras vantagens. Uma das maiores vantagens, inclusive, que eu acho de se trabalhar nessa área de recursos de multas administrativa é justamente a questão de se receber pelo serviço antecipadamente, ao contrário de outros trabalhos. Sem prejuízo, não existe necessidade também de produto. Quando você tem que investir em produto, quando você tem que ter um estoque, isso é muito ruim quando você precisa investir em material. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. É diferente, você oferece um serviço. Além disso, os gastos que se tem para executar esse tipo de trabalho são mínimos. Você precisa aprender a consultar as leis que estão disponíveis na internet. Fazer download de formulários que também estão disponíveis no site dos órgãos, né, que emitem as multas. E fazer a defesa, a primeira instância e segunda instância, em um programa de texto e imprimir. Tudo isso pode ser feito em lan house, se você não tiver internet, se você não tiver computador, sem problema nenhum. Você vai, paga aquele horário e faz tudo isso lá. E existem recursos ainda que podem ser enviados pela internet. Os que não podem, basta você levar até os órgãos. Para isso, você calcula esse deslocamento, sem prejuízo nenhum, porque você já recebeu o valor antecipado. Se você pedir também alguma comprovação de algum documento para a administração pública, você vai lá pegar isso daí e você coloca isso no valor do seu orçamento. Então, para quem está começando, para quem quer reiniciar uma nova atividade, eu acho ideal. Para quem não tem dinheiro para investir em um negócio próprio e quer sua independência financeira, porque você vai trabalhar por conta própria, então depende da sua idade, você pode criar a competência e pronto. Além de todas essas vantagens, você precisa mais ou menos de uns 2 meses de aprendizado para começar a ganhar dinheiro. Depois você vai, claro, se especializando mais, estudando mais, cada vez mais. Mas para iniciar, com 2 meses você já acha bastante erro, já pode começar a ajudar aos condutores. Então, pessoas desempregadas, pessoas aposentadas, pessoas que querem mudar de área, trabalhar por conta própria, qualquer um pode iniciar nessa área de fazer recursos de multas. Muita gente sustenta suas famílias, muita gente vive disso daí. E tem outros que vão mais longe e montam até escritórios específicos, porque eles percebem que a demanda é muito grande. Só que eles têm, claro, um compromisso maior, porque eles vão trabalhar muito mais horas. Tá? E isso sempre, por quê? Não precisa decorar nenhuma lei. Basta aprender a encontrar esses erros e a saber apontar isso no recurso. Pegou o jeito de como faz, depois você, claro, vai estudando, vai se atualizando, mas aí, no caso, você já está dentro da área. E esse espaço está aberto para qualquer um. E isso também, gente, independente da formação, da área de atuação, é uma oportunidade de ganho, de trabalho, uma oportunidade nova. Eu mesma sou um exemplo disso daí, porque eu comecei a trabalhar com recursos de multa após 45 anos. Eu atuava, minha vida inteira eu atuei na área de projeto elétrico. O que importa é você se capacitar e encontrar erros. Eu falo sempre isso para os meus alunos, tá? É trabalhar com comprometimento. Assim você vai ter indicações e vai conseguir lotar a agenda rapidamente. Espero ter conseguido esclarecer isso aí para você.
É muito simples, é uma área muito promissora, basta querer. E se você tiver alguma dúvida sobre essa área ainda, sobre o que é preciso fazer, deixa aqui nos comentários também que eu respondo a você. Até o próximo vídeo.